Você quer as falas dos 3 primeiros slides, mas explicando todos os tópicos que aparecem em cada um e não apenas resumindo o slide. Vou deixar em formato de fala para você apresentar. Slide 1. Morte celular, apoptose e necrose. Boa noite. Nosso tema é morte celular, apoptose e necrose. Dentro da biologia celular, vamos entender como ocorre a morte das células e qual é a importância desse processo para o organismo. Vamos falar principalmente sobre dois mecanismos: a apoptose, que é uma forma de morte celular programada e controlada, e a necrose, que está relacionada principalmente a lesões e danos celulares. Também vamos entender como esses processos participam do desenvolvimento e da manutenção dos tecidos. E celular. Primeiramente, vamos entender o que é morte celular. Ela é o processo pelo qual as células deixam de funcionar de forma irreversível. Isso significa que a célula perde definitivamente sua capacidade de realizar suas funções. A morte celular pode ser fisiológica, que é um processo natural e controlado pelo organismo. Um exemplo é quando determinadas células precisam ser eliminadas durante o desenvolvimento ou quando células antigas precisam ser substituídas. Também existe a morte patológica, que acontece devido a danos ou doenças. Nesse caso, a célula pode sofrer uma agressão que faz com que ela perca suas funções e morra. E a morte celular possui um papel essencial tanto na embriologia quanto na renovação dos tecidos. Na embriologia, algumas células precisam ser eliminadas para que os órgãos e estruturas do corpo adquiram a forma correta. Já na renovação tecidual, células antigas ou que não são mais necessárias são eliminadas, permitindo a manutenção dos tecidos. Slide 3. Morte. Celúreo. Agora, falando especificamente sobre a morte celular no desenvolvimento embrionário, ela é muito importante para a formação adequada do organismo. O primeiro tópico é a remodelação dos tecidos e formação dos órgãos durante o desenvolvimento fetal. Isso significa que, enquanto o organismo está se formando, os tecidos passam por modificações. Algumas células são mantidas e outras são eliminadas, ajudando a dar aos órgãos sua estrutura adequada. Um exemplo muito interessante é a separação dos dedos das mãos e dos pés por apoptose interdigital. Durante o desenvolvimento embrionário, existe tecido entre os futuros dedos. As células dessa região sofrem apoptose e são eliminadas. Dessa forma, os dedos conseguem se separar. Então, a morte dessas células é necessária para que a mão e o pé adquiram a forma normal. Por último, temos a eliminação de células desnecessárias para a maturação dos tecidos. Durante o desenvolvimento, nem todas as células produzidas serão necessárias no organismo adulto. Algumas precisam ser eliminadas para que os tecidos amadureçam e se organizem corretamente. Então, podemos perceber que, nesse contexto, a morte celular não é algo ruim. Pelo contrário, ela é um processo fundamental para que o organismo se desenvolva corretamente. Slide 4. Tipos de morte celular. Agora vamos falar sobre os tipos de morte celular. A morte celular pode acontecer de forma programada, que está relacionada a processos fisiológicos, ou de forma não programada, geralmente relacionada a processos patológicos. Esses dois tipos possuem mecanismos e consequências diferentes. Primeiro, temos a apoptose. Ela é uma morte celular programada e ordenada, ou seja, é controlada pelo próprio organismo. A célula é eliminada de uma maneira organizada e, por isso, não provoca uma inflamação significativa. A apoptose acontece naturalmente durante o desenvolvimento do organismo e também participa da renovação dos tecidos. Já a necrose é uma morte celular não programada, geralmente causada por algum tipo de lesão. Nesse caso, a célula sofre dano, sua membrana pode se romper e o conteúdo celular é liberado para o tecido ao redor. Isso provoca uma resposta inflamatória. Então, podemos